TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aqui na TV Resende Web, em Nova Resende, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Esse mês de maio inteirinho, nós já estamos em junho, hoje é o dia 1º, mas esse mês de maio a gente entrevistou as pessoas ligadas à escola Melo Viana, no meu tempo, o Grupo Escolar Dr. Melo Viana, hoje é a Escola Municipal Melo Viana, mas centenário do Melo Viana, centenário. Eu sempre, quando eu estou falando aqui sobre o Melo Viana, eu lembro muita gente que está fora de Nova Resende, né, que estudou no Melo Viana, e muita gente que está aqui também. O Melo Viana está intrinsecamente ligado a todas as nossas vidas, do ponto de vista de educação, de formação. A minha primeira professora foi a Diva. Toda vez que ela me encontra, ela fala: Luizinho, te tirei das trevas da ignorância. É absoluta verdade. Foi no Melo Viana que eu comecei a sair das trevas da ignorância. Mas a gente entrevistou as diretoras da escola, e hoje nós temos a felicidade, a honra de receber mais uma diretora da Escola Melo Viana, que vem aqui contar um pouco da história pra gente, da experiência dela no Melo Viana, e é uma pessoa com grande expertise em educação, com formação superior, com pós-graduação, e que tem também envolvimento com a vida inteira dela envolvida com a educação em Nova Resende. E é orgulhosamente a minha irmã, a Lúcia Aparecida da Silva, Lucinha do Lica. Lúcia, querida, seja bem-vindo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Prazer é todo meu. Ô, Lúcia, começa um pouco aí contando a história aí de você. Você foi da primeira geração do Padre Luiz Moreno, ou já tinha tido o Luiz Moreno? Porque você não fez o primário no Melo Viana, já tinha outra escola, né? Não, realmente eu sou da segunda turma da educação infantil da escola Padre Luiz Moreno, onde também comecei meu trabalho como educadora. Sim. Mas tenho memórias muito vivas do Melo Viana por conta dos meus irmãos, né? Da Regina até o Luiz, até a Teca foi... Todos estudamos no Melo Viana. Todos no Melo Viana. Paulo e eu no Padre Luiz Moreno. Porque a gente era vizinho da escola, morava lá em cima. A gente morava lá em cima. Nós era da turma de cima. E aí? Isso. E agora a tua história com o Melo Viana começa como? Você foi professora lá? Na verdade... eu fiz um concurso para professora para um município. Sei. No governo do prefeito Mauro Martins. Sei. E lá, na primeira reunião, já foi constatado que precisava de uma supervisora no município. Sei. E eles perguntaram quem tinha supervisão. E eu tinha formação em supervisão? Tinha, primeiro eu fiz gestão em educação, matérias pedagógicas, depois eu voltei e fiz mais 1 ano e meio de supervisão na faculdade, presencial, então eu tinha já no meu currículo. Para professora você formou aonde? Eu formei magistério aqui e depois eu fiz em Guaxupé. Sei. Mas aí eu fiz várias pós-graduações. Fiz matérias pedagógicas na didática, fiz educação especial, fiz psicopedagogia e fiz gestão. Muito bem. Na verdade, eu comecei em São Paulo, na educação, numa escola particular, chamava Charminho a escola. Charminho. E aí, quando eu fui para São Paulo, eles estavam precisando de auxiliar de professor. E aí eu fiz uma entrevista, fui aprovada e trabalhei lá. Depois voltei para Nova Resende. Como eu tinha feito colegial e não tinha feito magistério, voltei e fiz o magistério também. Então, foi quando precisaram de uma professora para uma sala anexa do Padre Luiz, que eu fui como professora. Depois eu fui para a APAE, trabalhar na APAE como professora, depois eu fui diretora da APAE. Depois, sim, eu fui pro
para o Padre Luiz, onde eu trabalhei como professora durante muitos anos. E quando eu fiz o concurso para o município, eu fui aprovada. E nesta reunião onde eu te falei, com o Mauro, eles precisavam de uma supervisora e eu estava capacitada na época. Então, no município, eu não tive em salas de aula como professora. Desde o primeiro momento, eu fui como supervisora. Só que depois teve um concurso para supervisora, e nesse concurso para supervisora eu fui aprovada e passei a ser a supervisora do Melo Viana, o que foi muito oportuno, porque é uma grande paixão, o pedagógico, e nessa questão as professoras do Melo Viana fizeram uma eleição, a qual eu fui eleita no primeiro mandato. Eu tive em 2 mandatos no Melo Viana. No primeiro mandato eu fui eleita pela comunidade escolar para diretora. Diretora. Primeiro mandato, que foi em 2007. E tive a honra de ter mais de 91% da votação nesta época. Depois eu saí da escola, trabalhei em outras, fui para o departamento de educação, trabalhei na inauguração do pré-Odilon Cecílio Ribeiro e fiquei lá por muito tempo. Que tem uma relação emocional fortíssima com a gente. Fortíssima, porque foi lá que eu nasci, né? E a Caixa Escolar de lá, inclusive, tem um nome da mamãe, da Maria Zezé Silva, nossa mãe. E depois... Passei a maior parte da minha infância naquele lugar onde é hoje a Escolinha do Lápis, Odilon Cecílio Ribeiro. Moramos anos e anos lá. Isso. Aí eu fui para lá e fiquei como diretora, supervisora, a parte de documentação toda eu quem fazia, e ainda trabalhava com as professoras de forma muito dinâmica, muito pertinho, um trabalho muito afetivo e efetivo. Eu falo que teve as 2 frentes, onde eu fui muito feliz. Lá estando como diretora, fui convidada, fui chamada pelo Celso, o José Roberto e a dona Lourdes para voltar para a direção do Melo Viana. Desta vez, não com eleição, a convite deles. E tive a honra de estar na direção lá da escola, onde tive a felicidade de trabalhar com excelentes professores, de excelência mesmo. Assim, professores com 100% da escola com formação superior e pós-graduadas. Então, importante, muito importante. Qualificação muito boa. Fui muito feliz nesse trabalho. Uma preocupação muito grande com o pedagógico, mas também uma preocupação de resgatar a presença dos pais na escola, da formação família e escola, trabalhar de mãos dadas. Fizemos muitos eventos, inclusive às vezes as pessoas se dirigem à minha gestão como uma gestão de muito festejo, de muitas comemorações. Mas eu gostaria de ficar bem claro aqui que foi um dos projetos para trazer as famílias para a escola. A minha grande preocupação e a minha paixão, a minha formação sempre foi o pedagógico, né? Fazer uma educação voltada para transformação, oportunizar a todos, né? De ter um olhar. Foi também quando começou a educação inclusiva no município. Tivemos o carinho de ter montar uma sala de recurso para atender essas crianças, né, a demanda de crianças que tinham alguma necessidade especial, algum cuidado, né, individualizado. Fizemos um trabalho tanto com o olhar individual, mas sempre preocupado com o coletivo, para que essas crianças viessem da sua realidade, mas que chegassem na escola trazendo essa bagagem, mas voltando melhores ainda para fazer a inserção nas suas comunidades de forma a influenciar positivamente onde elas estavam inseridas. Então isso foi uma coisa muito importante. Tenho também a graça de estar falando com vocês agora, porque eu tive uma experiência na rede municipal, na rede estadual, na particular e na filantrópica, né? Trabalhei
com a educação infantil, com o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, eu falo que eu saí como auxiliar de professor em São Paulo, numa escolinha particular, e consegui trabalhar até como professora na FAFIG e FASEG na época, em Guaxupé. Fui convidada no dia da formatura para trabalhar e fazer parte do corpo docente da faculdade. E em relação ao Melo Viana, eu tenho muito carinho e tenho, assim, uma preocupação com a história, porque eu tive o prazer de conhecer como pessoas as ex-diretoras que lá estiveram. Então, eu tive a satisfação de conhecer pessoalmente a dona Candinha, eu tive a satisfação de conhecer a dona Celina, a dona Nair Salles, a querida dona Maria Evangelista, a quem eu já tive muitas vezes sentada e trocando ideia, a Eneida, que é uma pessoa que me influenciou muito no sentido de resgatar os auditórios da escola, coisa que eu fiz questão do tempo que estava na gestão do Melo Viana, né, de colocar as crianças no pátio, de ouvir o hino, de cantar antigas cantigas que lá tiveram. Então, tive o prazer de conviver e conhecer a Marta, a Maria Olímpia, a dona Vanilda, a dona Celina, pessoa muito querida, a Lourdes, a Solange, a Suzana, a Lívia, são pessoas, a Cirlane, são pessoas que também fazem parte da minha história e que também deixaram algumas páginas da escola marcadas, com certeza. Lúcia, esse período que você trabalhou, vocês trabalharam com Paulo Freire? Você tinha um padrão Paulo Freire? Ele sempre foi uma referência para mim. Sei. Uma vez que a gente, sentindo a necessidade de trazer as crianças a ter a mesma oportunidade, tanto o filho do médico como a filha da secretária do médico, daquela pessoa que trabalhava na casa dele, ter as mesmas oportunidades. Então, isso me fez apaixonar cada vez mais pelo Paulo Freire, pelas suas obras, que são inúmeras, né? Eu posso citar aqui a Pedagogia do Oprimido, que foi assim, um dos livros que foi norte na minha vida, né? Na minha vida profissional, né? De oportunizar, de dar empoderamento para as crianças poder construir a sua história, de construir formar consciência crítica. Isso, justiça social, né? Igualdade de direitos, de entender e estudar junto com as professoras as correntes pedagógicas, várias metodologias inovadoras para oportunizar todos. Tive também o cuidado de estudar com as professoras o Estatuto da Criança e do Adolescente, tinha contato com o pessoal da assistência social do Fórum, que eram muito atuantes, que fizeram palestras na escola, desenvolvemos muitos projetos, professoras abraçavam a causa, sempre foram muito ativas, no sentido de dar voz para as crianças, que eu acho muito importante. Fizemos a primeira e a segunda feira do empreendedorismo, e no qual trouxe um novo sentido também, né, para as crianças terem ideia do que era o produzir, do valor. Trabalhamos bastante a questão ética, moral, né? Resgatamos as orações ecumênicas na escola, né? Oportunizando todas, sem diferença de nenhuma crença religiosa, etnia, nada, todas elas eram respeitadas e todos participavam. Eu acho assim, bastante importante. Ô, Lúcia, você foi diretora em 2007? A primeira vez. E depois voltou quando? Em fim de 2017, que eu voltei para a escola. Você faz um comparativo do que você teve em 2007, 2020 e olha para a escola hoje?
Faz uma leitura para a gente disso. No teu período, o que aconteceu na escola? Isso você falou bastante do campo pedagógico, mas da gestão da escola, da relação dos professores, da necessidade das ferramentas para educar, do prédio. Isso teve mudança? Você trabalhou nisso, em algum processo desse? Esta sempre foi um questionamento que eu me faço e que a gente poderia estar discutindo em reuniões a respeito disso. Em 2007 eu era uma escola menor, menos aluno, não tinha ala nova. Então eu acredito que a gente podia chegar mais perto, tanto dos professores quanto das crianças. A gente tinha um contato mais próximo. E depois, quando eu voltei, já tinha ala nova. Eu cheguei a trabalhar com 80 funcionários dentro do Melo Viana. 80 funcionários? 80 funcionários. 33 turmas nessa segunda vez que eu voltei para o Melo Viana. Quer dizer, duas realidades muito diferentes, né? Onde a gente tentava fazer um trabalho próximo, mas acredito hoje que se a gente tivesse uma oportunidade de conversar com as pessoas e orientar para que escolas fossem menores, para que esse contato seja mais pessoal, mais próximo, mais afetivo, eu acredito na educação com amor. Então, eu acho que a gente, quando olha nos olhos, né, a gente atinge mais. Sem amor e sem essa proximidade, eu acho que o trabalho é mais difícil. Sei. E você acha que hoje a escola está muito grande? Tá. Eu acredito que hoje a escola, quando eu trabalhei, tinha na segunda gestão, 737 alunos, 758 alunos na segunda gestão. Hoje a escola está com mais de 800 alunos. O espaço físico da escola, em termos de sala de aula, até acolhe. Mas a parte de socialização, a parte de pátio, os espaços mesmo, eles estão ficando pequenos para a demanda. Recreativos. Isso. Quando eu estava lá, que nós fizemos várias reformas na rede física, uma das preocupações foi essa. E tanto é que na nossa gestão nós fizemos o ampliamento da cozinha para melhor atender e fizemos o refeitório, né? E aquele pátio que é em frente ao refeitório, nós mudamos o piso para melhor atender, aquele jardim interno da escola também foi mudado para essa demanda. As laterais à frente da escola, não sei se você lembra, tinha um degrau grande. Nós conseguimos nivelar todo aquele processo de circulação. Sim. A entrada lá do fundo da escola também foi restaurada nesta época. O telhado novo da escola, porque ainda temos muitos espaços que ainda nos remetem com carinho a 1925. Mas muitos outros foram modificados. Principalmente a fachada. Eu acho que a fachada é uma referência muito importante. As secretarias ainda mantêm. Aquelas salas maravilhosas de 48 metros quadrados, se não me engano. Grandes janelas que emocionam, portas gigantes. Portas gigantes. É uma escola que tem uma característica de abraço, eu acho, de calor humano, de aconchego, familiar. E acho que aquele ambiente interno que a Eneida falou muito aqui do avarandado, naquele avarandado tinha um aspecto da gente aprender a cantar, dos declamar, auditórios. A gente funcionava. As horas cívicas. As horas cívicas, né? Que lá ainda está tudo na lembrança da gente. Eu acho muito legal no Melo Viana, sabe o que é? É que a gente tem na história da cidade, aqui na história da cidade, no próprio nome da cidade, vem dos Resendes. Talvez o Major Cândido Carvalho de Resende seja mais que justo que o Resende dele seja o nome da cidade ressaltado, porque ele importantíssimo, foi ele que conseguiu a escola. Ele foi a gente pode chamar para Nova Resende de um herói, né? A Eneida falou muito disso aqui. Ele foi lá para Belo Horizonte, dormiu na escada para conseguir. Aliás, conseguiu a escola primeiro que a autonomia política, isso é muito importante. Isso é uma referência histórica muito interessante, mas eu acho legal que naquela antessala da diretoria do meu tempo tem uma série de quadros que são de pessoas trabalhando.
são das pessoas que fazem o trabalho, que no meu tempo de infância, todas aquelas pessoas, ali tem o celeiro, o oleiro, o ferreiro, o marceneiro, entendeu? O carpinteiro, o pedreiro. Eu acho muito legal aquela imagem das profissões ali, é um negócio muito bonito ser mantido, né? Precisa restaurar o quadro do Major, botar ali também, no Melo Viana. Cadê o quadro Melo Viana? Precisa botar lá. Ele estava lá, inclusive ele estava lá vou citar aqui a Rosana, porque ela estava comigo. Nós fixamos o quadro tanto dele quanto do Dr. Fernando de Melo Viana, estavam os dois tempo, lá. Grupo Escolar Dr. Melo Viana, e era com 2 L, não sei se o Melo ou se é o Viana, mas o Melo era com 2 L's, e o Viana com 2 L, não, era o Melo com 2 L's. Mas ele estava lá na parede, até eu achei, assim, uma coisa interessante, porque a Eneida, ao entrar na escola, na visita, ela me perguntou, Lúcia, cadê o quadro do Major Candinho? Porque é mais do que mérito a escola ter na entrada na entrada da escola, ter a figura dele. Ele é extremamente importante. As crianças precisam conhecer a história de fato, né? Quem foi a pessoa. Agora está tendo uma oportunidade, está se falando muito da história da escola, muito. Eu acho que aquela exposição aí que teve até sexta-feira ali, ilustrou muito, a semana inteira de exposições, pois aí. E aí é porque ele tinha sido retirado porque uma das salas ia fazer uma homenagem para ele na quadra, né? O que é mais do que justo, né? Mas o que eu queria falar sobre os quadros, quando eu fui para lá, tem uma história famosa, tem que contar essa história do Leandro. 2007, quando eu cheguei na escola, eu resolvi, na sala onde os professores, tinha um lugar que era escondido, que era uma portinha, que parecia um porão. E nessa portinha, eu abri e comecei a retirar as coisas lá de dentro. E encontrei esses quadros, os quais você está falando. A Eneida tinha falado que na época dela ela tinha mandado enquadrar 2. Eu peguei todos os outros, inclusive alguns precisam de restauração, e coloquei na parede todos os outros. Não sabia. Não sabia. Foi quando eu estava lá. Eu tenho um orgulho danado de passar naquela sala e olhar. Porque aquilo lá me remete quem? Não só o papai como celheiro, o Juquinha como sapateiro. Então a gente vai... Zé Leopoldo como pedreiro. Justamente, o José Américo. O José Américo como pedreiro. O José Américo tem que ser comemorado. O José Américo é o pedreiro que construiu aquela escola, o chefe de obra. Quando eu fui professora no 4º ano no Padre Luiz Moreno, eu fui entrevistar o Sr. José Américo. E ele me contou a linda história dele. Quando ele veio para Nova Resende para fazer a parte de madeiramento da escola. Aquelas paredes, o telhado, as portas bonitas foram feitas pela mão do Sr. José Américo e seus ajudantes. Resgatando essa história. E ele falou para mim com muita emoção na época, sabe? Que dele eu passar em frente à escola. E ele veio conhecer a Dona Margarida, casou e constituiu família, os quais são todos nossos amigos. Lógico, muito pessoas amigos. Muito queridas, né? Então, assim, na verdade, é uma grande família. Nós todos somos uma grande família. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Tem outras coisas que nós precisamos resgatar ainda, né? Eu hoje trabalho no Melo Viana, estou trabalhando no Melo Viana como voluntária, como apaixonada da educação. Sim. Mas tem muitas coisas. E acredito que isso vai ser muito positivo, porque acho que na terça-feira a diretora Sônia, que também não posso deixar de citar aqui, que foi uma pessoa muito maravilhosa comigo quando comecei como professora,
Ela e a Maristela e a Jovina, hoje no Departamento de Educação, elas me ajudaram muito no começo da minha carreira. Te acolheram? Me acolheram com muito carinho, me ensinaram muito. E se tratando desse trabalho da Sônia, ela vai vir aqui para fazer uma avaliação. Ela está convidada para dar uma entrevista aqui na terça-feira. Acredito que muito positiva, porque tem sido linda a festa. Quero parabenizar os professores que todo mundo, com esmero, gente. Todos, gente, da portaria da escola, todos, todos os trabalhadores, limpeza, sabe, os pais também, que é um presente da família. Nossa, comunidade escolar, né? Merece Essa o nosso semana, carinho. gente, foi uma semana de festa no Melo Viana, a quadra contando a história por décadas, de 25 até hoje, a coisa mais bonita, a gente mostrou a semana inteira isso aí, as apresentações, e aí a TV Resende Web, dá licença, a TV Resende Web com um compromisso social, do papel de comunicação, está com todo esse material gravado, vamos fazer um documentário sobre isso, entregar para a escola o pedaço que nós resgatamos desses 100 anos, o que nós temos, nós vamos mostrar, deixar aí à disposição da escola, porque acho que é uma função social. Quem quer fazer jornalismo, fazer comunicação com responsabilidade, entendeu? Com referência da comunidade, tem que acompanhar esses eventos, tem que registrar esses eventos, é uma responsabilidade social de quem quer fazer comunicação. A gente tem essa visão muito clara, muito importante, nós vamos fazer isso e oferecer para a história de Nova Resende, para a escola e para essa comunidade. Inclusive, eu não sei se as pessoas conhecem o Weber, que trabalha hoje no Departamento de Educação. Nós tivemos uma conversa que nós vamos... O Weber é o que está aqui agora. Isso. Ele é da família de Nova Resende. Ele é da família de Nova Resende. Gente, muito importante. Nós precisamos até contar a história do pai dele, que é bastante interessante. Mas eu queria falar que nós estávamos combinando, após festa, a gente se debruçar mais sobre a história da Dona Nair, que é maravilhosa, é importantíssima. Importantíssima. Nos debruçarmos. Muito brava, muito séria, muito rígida, disciplinadora, mas um papel muito importante, uma grande gestora da escola. Fez a escola atravessar um período importante, sem dinheiro, com dificuldade e com dignidade. E outras diretoras também fizeram a mesma coisa, Dona Maria Evangelista. As pessoas não sabem, mas teve um tempo que o Estado não pagava, as professoras trabalhavam 10 meses sem receber, entendeu? Um negócio complicado, era muita dedicação. Então, da gente fazer um levantamento, estudar sobre a Dona Maria Evangelista, sentar e passar para os alunos, levantar a história da Dona Nair, o qual também quero agradecer aqui o Orlando Salles. Orlandinho, né? O mestre, o guardião da nossa história, o Orlandinho. Isso. Está devendo aqui, agora a gente vai fazer com ele, estou falar publicamente aqui. Nós vamos fazer um programa com o Orlandinho, agora no centenário da cidade. Ele está convidado, temos conversado, temos reunido sobre a história de Nova Resende. Ele tem um acervo riquíssimo, é uma pessoa que merece o nosso respeito, a nossa admiração pelo papel importante que ele tem, sabe, de guardar, eu consulto muito o Orlandinho, ele é uma coisa impressionante sobre a história de Nova Resende, sabe tudo, e tem documentos. Com certeza. Então, eu acho que esse aniversário, ele é muito mais do que uma comemoração de 100 anos. Eu acho que ele vem trazendo para a gente um movimento que é político no sentido verdadeiro. Da melhor expressão do que é política. Isso. Por que eu falo isso? Porque trouxe todas as pessoas que estavam envolvidas. Comunidade como um todo. Ninguém importou... com sua história própria, todo mundo se juntou, os pais levando foto, mutirão de boa vontade. Eu acho que isso serve como exemplo para muitos outros movimentos que nós precisamos fazer em Nova Resende, né? Tem muitas resgate coisas... de história, esse ano é para fazer isso, resgatar a história, entendeu? Porque é o centenário de nós... E não perder de vista também que é centenário da Escola Presbiteriana, essa importantíssima escola aqui, que faz 100 anos, salvo engano, em dezembro. Completa 100 anos também. Aproveitando a tua fala, parabenizando a igreja, né, que também são os nossos grandes amigos, eu tenho que ressaltar aqui, gente,
A Igreja Presbiteriana teve um papel importantíssimo na nossa história, porque o Melo Viana, durante algum tempo, funcionou no fundo da igreja. No fundo da igreja. Inclusive, o primeiro pré-escolar que teve em Nova Resende aconteceu no fundo da igreja. Né? Então, nós podemos... É uma grandeza de visão, né? Democrática. Então, bonito isso, né? E então, a eles também, né? Os nossos parabéns por estar comemorando esse centenário. Lúcia, a educação, a gente está fazendo, eu acho muito importante você ter abordado esse aspecto, o aspecto de dizer que está havendo um resgate dessa história. A gente precisa respeitar essa história, resgatar mesmo essa história, né? A nossa história é muito bonita, né? A história dos professores, a história do que teve aqui. Nova Resende é uma cidade muito politizada, eu falo sempre isso. E quando você é politizado, tem uma educação, tem uma formação politizada, eu estou falando politizada das boas políticas, dos bons hábitos, e claro que também no meio disso você tem na política partidária, a politicagem, mas uma sociedade precisa ter a visão política das coisas boas, do que interessa. Educação é fundamental, minha gente, tem que tratar a educação com todo cuidado. Como diz Paulo Freire, nenhuma mudança vai acontecer sem passar pela educação. Então, nós temos que fazer da educação um lugar de prazer. Hoje a gente vê as telas que chamam muita atenção e tudo, mas por quê? Porque é muito visual, é muito lúdico, e nós precisamos estar trazendo isso para dentro das escolas de forma bastante atuante, porque eles se interessam por história, né? E história é vida, é rememorar tudo isso. Lá na exposição, lá as pessoas emocionadas, chorando, vendo lá as coisas, contando história, apontando fotografia, mostrando. Acho isso maravilhoso. Uma sociedade sem memória, sem história, ela vai ter um presente tumultuado e confuso e não tem perspectiva boa de futuro. Precisa ter essa construção. A ponte é essa aí, gente, precisa fazer. Eu acredito também que E acho, Lúcia, que me permita aqui, incentivar a leitura, Precisamos ler, a criançada precisa ler, é muito importante a leitura, entendeu? Aquela história, a leitura não muda o mundo, mas a leitura muda os homens e os homens transformam o mundo. Quer dizer, precisa ler, eu devo muito o que eu consegui na minha vida, sou muito grato para a leitura, eu sempre li e gosto de ler. Inclusive, eu gostaria de falar aqui que uma das coisas que eu fiz questão, quando estive diretora do Melo Viana, foi melhorar o acervo da escola, da biblioteca da escola, né? A gente tem que levar as crianças para esse mundo da biblioteca também. O cheiro do livro, manuseio, né? Mudar as páginas de um livro. Eu, particularmente, gosto muito de livro. Eu também gosto. Leio muito. Livro físico. E isso é muito importante. A gente vai agora, a gente vai fazer agora, até falei já com a Sônia, com a Lucélia, a gente ganhamos uma biblioteca pequena de uma pessoa amiga que doou a biblioteca e uma outra maior. Também a gente vai doar essas bibliotecas, né, que vá para as escolas, para essa escola da Petúnia está com um pouco de livro, a gente vai doar, vai chegar no momento que nós vamos fazer. O Luiz Gonzaga, mais a TV Resende Web, que ganhou, vai doar para dividir esses livros, vai formar uma comissão para saber qual é o livro que serve para cada escola e nós vamos fazer uma doação de livros, são muitos livros. Isso. Muito importante. Inclusive eu acho que a gente precisa montar lugares para leitura. Né? E há espaço. Isso, espaços. Espaços agradáveis, ler é bom, espaço agradável. E quando você tira a criança da sala de aula e leva para debaixo de uma árvore com os livros, aquilo traz também, né? Eu falo que memória é cheiro, é calor, né? E isso é importante, é isso que faz o pulsar da educação e que faz a criança se tornar um adulto melhor, mais responsável, mais participativo na comunidade, né? É bastante importante isso. Tem uma frase tem um livro, tem uma colocação do Gabriel Garcia Marques, um escritor
colombiano, que foi Prêmio Nobel da Paz, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ele escreveu um livro chamado Viver para Contar. E ele fala um negócio muito interessante. As pessoas ficam falando, mas não sei se foi bem assim que aconteceu, como foi que aconteceu. Ele falou, não interessa como aconteceu. Importante é que você conte como você lembra que foi, né? Entendeu? O modo de você lembrar daquilo que tem importância. Não precisa ter uma literalidade, né? Entendeu? Eu chamo Viver para Contar. É muito bonito, quer dizer, a gente precisa contar as histórias, sentar, gravar, precisa restaurar a história oral, contar, entendeu? Eu acho muito importante isso. Eu também acredito nesse movimento. E Rousseau também fala da importância, Rousseau, né? Da interação da criança quando ela consegue chegar em casa depois de um dia gostoso e retratar isso para a família. Contar. Então, igual a gente tinha oportunidade na nossa época, sentava todo mundo com o papai contava as histórias. Isso, muito bom. Né? A mamãe pegando a gente para ler aqui e tal. Mamãe, Duas pessoas muito simples, meu pai e minha mãe, mas eles incentivaram a gente a estudar muito, sempre tivemos um incentivo. Eu sou uma apaixonada, eu adoro escrever, gosto muito. Eu não gosto não, só virei jornalista. E eu lembro da mamãe pegar a folhinha quando não tinha dever de casa. Ela tirava a folha da folhinha, na época, é calendário, gente, é folhinha na nossa calendário. Época. E ela fazia, não tem dever, então vamos fazer uma redação sobre essa gravura, né? E isso aí é muito forte em mim. Até hoje eu vejo isso com vontade de transmitir isso para os meus netos, né? Para os meus filhos, para os meus netos, de ter isso de verdade nas nossas vidas. Lúcia, a gente está chegando aqui perto do fim, mas é o seguinte, na sexta-feira também teve sábado, teve acontecimentos no final de semana, mas sexta-feira a gente teve a oportunidade de TV Resende Web, com parceria com a Puro Brilho lá do Samuel, e com apoio de vários patrocinadores, várias pessoas sensíveis da comunidade que perceberam a importância de trazer um show aqui. Nós trouxemos a Patrulha Canina, que é uma molecadinha, os mais novos estão muito atentos, e o show da Disney, né? Você tem informação como foi a reação, como foi isso? Com certeza. Inclusive, eu acho que foi um momento de sentir das crianças de poderem... dar uma relaxada da tensão da semana inteira. Isso, porque as crianças estavam o tempo todos voltados para a quadra poliesportivo Maria da Conceição Evangelista da Silva. Eles tiveram mais voltado ali, naquele espaço. Quando se depararam com o lúdico, o espaço aberto na rua, o espaço aberto com a diversão responsável, comprometida, com realmente divertir, lúdico mesmo, e assim, sem apelação, assim, uma coisa suave, gostoso, um personagem que eles conhecem da televisão, distante da realidade, ele chega pertinho, tiraram fotos, ficaram próximos, foi emocionante. Eles se emocionavam, eu vi assim no rosto das crianças aquela vontade de chegar perto, de encostar, porque até então era algo que eles viam na tela. Eu recebi um recado de uma menina que tem 4 anos, 5 anos, a Emily, ela me mandou um recado, ela foi lá com a escola dela, com a Edilon, ela mandou um recado para mim no Zap, a coisa mais linda do mundo, entendeu? Da emoção, e agradecendo pela oportunidade de estar de lá, fiquei muito feliz. Obrigado, Emily. Essas são oportunidades, né, Luiz, que dificilmente teriam, né, e assim, você vê uma criança da zona rural, pegar um ônibus e vir até a cidade para ver uma coisa que até então é tão distante da realidade, isso faz com que ele se emocione e a gente se emocione por eles. Todo mundo muito emocionado, né? Emocionado, uma emoção doce, uma emoção boa, porque uma coisa bonita, a gente teve muito critério, muito cuidado, a gente está desde janeiro, eu, Samuel, pesquisando para escolher um grupo que fosse, tivemos reuniões online, o Samuel foi lá, fomos lá, conversamos, pesquisamos muito para trazer isso, né? E principalmente esse aspecto da Disney, que é tão distante de muita gente, aí tem, e é igualzinho, é idêntico o show da Disney, entendeu?
Com certeza. E também manifestação no sábado, com as homenagens, muita coisa, né? Foi muito bonito, né? Com certeza, eu acho que só acrescentou, né? Eu acho que as crianças hoje têm um conhecimento maior da história que estão escrevendo hoje, porque nós escrevemos parte dessa história, mas as próximas páginas são eles que vão escrever, né? E eu também gostaria de falar que às vezes as pessoas questionam, e eu gostaria de deixar claro aqui que não foi realmente, está sendo um trabalho voluntário da minha parte, mas que eu tive um prazer imenso. Eu falei da sexta-feira para você, Lúcia, que sexta-feira a gente teve o show que veio de fora, que nós trouxemos para cá e oferecemos para as pessoas, para as crianças. Aquele show foi para as crianças, professoras do grupo, porque se emocionaram, que trabalharam, os alunos, o porteiro, a moça da cantina, que entendeu, todo mundo foi aquele show foi para a Escola Melo Viana. E como eu considero que a Escola do Rio Claro, Dona Camila, é a extensão do Melo Viana, que a Maria José de Godoy é a extensão do Melo Viana, que a Antônio Messias Magalhães do Corte do Cavalo é a extensão do Melo Viana, que a Lolo Madeira é a extensão do Lolo Viana, que a creche lá da Dona Celina é a extensão do Melo Viana, que a creche Nossa Senhora de Fátima é a extensão do Melo Viana, e a Odilon Cecílio Ribeiro também é a extensão do Melo Viana. Nós oferecemos isso para toda a comunidade do Melo Viana, independente dos endereços e dos nomes que tenham. Entendeu? Então isso foi a questão de sexta-feira. No sábado também foi muito interessante. Foi, bastante interessante. Acho que as pessoas puderam perceber, né? Resgatar um pouco das cantigas de roda. Embora elas tenham sido mudadas na letra para o aniversário, mas eu vejo que as pessoas comentam hoje a respeito do evento, assim, sensibilizados com o fato de todas terem sido inéditas, né? Voltadas para essa data. Não posso esquecer aqui também de falar, quando você se refere a todas as escolas de Nova Resende, eu tenho carinho e o prazer de falar que eu trabalhei em todas elas, tanto da rede particular, quanto da estadual e das municipais, creches, todas as escolas do município eu já passei e trabalhei. E que o meu grande feito para o município, acredito, não tenha sido diretora, mas como no papel de supervisora, que foi o cargo que eu tive concursado e o qual eu me aposentei. Mas você é, na essência, professora. Sim, com certeza. Ninguém deixa de ser professor, né? A gente não pode esquecer isso em nenhum momento. Lúcia, nós estamos chegando perto do fim mais uma vez, e eu quero dizer o seguinte, eu acho que no centenário, nós não conseguimos dar a dimensão que o centenário merecia pelo tamanho da Melo Viana. Mas eu acho que houve um trabalho maravilhoso de trazer o Melo Viana para o centro das discussões. O Melo Viana foi resgatado na sua história, o Melo Viana foi cantado em prosa e verso, coisas muito bonitas. Trouxemos pessoas aqui, a Marta, a Eneida, a Lourdes, você hoje. Vamos ouvir todas as diretoras, tá entendendo? No correr do tempo. Esse mês foi exclusivo, todas as entrevistas, mas vamos fazer este ano, continua sendo o centenário. Todas as ex-diretoras do Melo Viana estão convidadas, vou falar com cada uma delas para virem aqui dar entrevista. E eu quero dizer, a gente conseguiu, houve um resgate, o Melo Viana criou uma força interna e fez aquela beleza de semana. A TV Resende Web buscou cooperar com isso, pelo menos fazer o registro histórico de tudo isso. Então eu acho que aqui encerrando, eu acho que o Melo Viana foi trazido para as luzes que sempre mereceu. Não posso deixar de falar também a importância da secretaria da escola. Sim. Tanto no resgate de memórias, né, e do trabalho que foi desenvolvido pelas secretárias lá. Não posso deixar de falar da vice-diretora também, nós falamos da Sônia, tem que falar da vice-diretora, Silvana. A Solange, que esteve junto aos resgate dessa história, através do livro, e deixar bem claro para as pessoas
que quando eu saí do Melo Viana, eu tenho certeza que eu deixei um pouco de mim lá, mas eu trouxe muito de todos dos quais eu convivi, né? Eu trago comigo um carinho especial por cada um que eu tive o prazer na minha trajetória e na minha história de educação. Tá vendo, minha gente? Estamos terminando aqui muito além do que a gente imaginava, porque a conversa é boa. Eu quero também aproveitar aqui e dizer que esse evento da sexta-feira que nós tivemos a oportunidade de oferecer, a TV Resende Web participou da organização, da realização, em parceria lá com a Polo Brilho, com os parceiros todos que nos brindaram com isso. Vou até pedir no final desse programa aqui para rodar a ficha lá a ficha dos patrocinadores, que é mais que justo, que ainda trata o Melo Viana, e também tem que fazer um registro que nós recebemos para fazer para promover o evento. Nós tivemos o apoio logístico da prefeitura, tivemos uma aproximação maior com a Secretaria de Educação, com a secretária Lucélia, com o secretário de Esporte, Lazer e Cultura, com o Mirovaldo, mas queremos agradecer todo mundo, de qualquer forma, né, tenha ido lá alegrar esse ambiente, e quero agradecer aos patrocinadores, mas a Cochupé em especial, que mandou uma tenda para lá, com cappuccino, com café, com bolachinha. E para agradecer todo mundo, que eu tenho certeza que eu vou agradecer todo mundo numa pessoa, do Tonhão da pipoca, Tonhão pipoqueiro, que ficou lá e serviu pipoca para os meninos numa alegria, numa bondade, numa generosidade, cada um, as meninas que ficaram com o Tonhão, as professoras que ficaram com o Tonhão lá fazendo pipoca, quer dizer, acho isso de um desprendimento maravilhoso. Isto chama ação coletiva, isto que chama comunidade, é isto que chama uma comunidade, é assim, é um mutirão de boa vontade. Então, muito feliz de terminar essa entrevista aqui e agradecer a companhia de vocês aí e dizer que o TV Resende Web continua aqui prestando serviço para a comunidade, atenta, a TV Resende Web é a voz dessa comunidade, queremos continuar assim, sempre com dignidade, com respeito, se possível, com elegância e principalmente com princípios éticos, tá bom? A gente vai estar sempre aqui para fazer isso. Muito obrigado. Até domingo que vem com mais um Toró de Parpite aqui na Vila dos Cafezais. Muito obrigado, Lucita. Obrigado. Beijo, meus amigos. Beijo. Muito obrigado. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. A TV Resende Web acompanha celebrações do centenário da Escola Municipal Doutor Melo Viana.